E quando ele começa a escutar aquele barulho se aproximando, ele começa a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas logo tinha aquelas pessoas que não queriam o bem de Bartimeu. Cala a boca, para de gritar nos nossos ouvidos. Ele tinha duas opções para a vida dele. Ou ele ia dar ouvido àquelas pessoas mandando ele calar, e nada mudaria na vida dele. Ia perder a oportunidade, Jesus ia passar e nada ia acontecer, ele ia continuar do mesmo jeito, a mesma vida. Ou ele não ia escutar aquelas pessoas mandando ele calar a boca. E aí ele pensou: quer saber? Eu não estou nem aí se vocês não estão gostando de eu clamar. Eu não estou nem aí se vocês estão incomodados. Eu vou clamar ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, naquele momento, o som da voz de Bartimeu chegou aos ouvidos de Jesus. Quando ele olhou, ele viu Bartimeu e falou: manda chamá-lo, eu quero ele aqui perto de mim. E aquelas próprias pessoas que estavam mandando Bartimeu calar, teve uma ordem do mestre: traz ele para mim. Aleluia, Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui quem fala é a missionária Carla. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer ao seu coração. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, eu te peço, e compartilhe com um amigo. Hoje eu gostaria de meditar nas Escrituras, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, onde nós vamos meditar sobre a história do cego de Jericó. Jesus, ele precisava ir a Jerusalém. Ele chega para os apóstolos e fala assim: gente, eu estou vendo que vocês estão muito animados, mas eu quero falar uma coisa com vocês, uma realidade. O Filho do Homem não vai ser muito bem-vindo lá em Jerusalém. Olha, eles vão cuspir no Filho do Homem, vão maltratá-lo, vão crucificá-lo. O Filho do Homem vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aleluias. Mas os apóstolos não entenderam. Os discípulos ficaram lá sem entender aquela palavra. Mas peraí, nós estamos andando com Jesus, onde ele vai tem milagre, tem prodígios, tem sinais e maravilhas. Jesus está famoso, todo mundo gosta dele. Que negócio é esse que está vindo com essa história de que ele vai ser maltratado? Os discípulos não entenderam a palavra que Jesus estava trazendo. E para Jesus chegar em Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó. E naquela cidade existia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era um homem que ficava mendigando à beira do caminho. Ele estava naquela situação deplorável. Mas a fama de Jesus corria por todos os lugares. Bartimeu já, com certeza, já ouviu falar sobre Jesus. Ele começou a entender que Jesus não era só um profeta, mas havia algo especial em Jesus. Jesus era o filho de Davi, o Deus Emanuel. Quando Jesus entrou em Jericó, já estava chegando lá na cidade, o cego Bartimeu, ele pensou: que multidão é essa? Esse barulho que eu estou escutando. Quem sabe se ele pensava assim: se eu fosse uma pessoa que tivesse vista, conseguisse enxergar as coisas, eu ia até Jesus, onde ele estivesse, eu saía correndo, eu queria estar seguindo a Cristo. Quem dera se Jesus de Nazaré passasse por Jericó, eu pediria a ele para restaurar a minha vista. Que quando naquele dia especial que Deus reservou para Bartimeu, ele escutou a multidão e ele pensou: que multidão é essa? Que barulho, de que ruído tão forte eu estou escutando?
E começou a perguntar às pessoas que estavam ao redor dele: gente, o que está acontecendo? E eles dão a notícia para ele: é Jesus de Nazaré que está chegando. E quando ele começa a escutar aquele barulho se aproximando, ele começa a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas logo tinha aquelas pessoas que não queriam o bem de Bartimeu. Cala a boca. Você está incomodando demais. Para de gritar nos nossos ouvidos. Ele tinha duas opções para a vida dele. Ou ele ia dar ouvido àquelas pessoas mandando ele calar e nada mudaria na vida dele. Ele ficaria na mesma situação. Ia perder a oportunidade. Jesus ia passar e nada ia acontecer. Ele ia continuar do mesmo jeito, a mesma vida. Ou ele não ia escutar aquelas pessoas mandando ele calar a boca e ele ia insistir no clamor. E aí ele pensou: quer saber? Eu não estou nem aí se vocês não estão gostando de eu clamar. Eu não estou nem aí se vocês estão incomodados com a minha busca pelo Senhor. Eu vou clamar ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, naquele momento, o som da voz de Bartimeu chegou aos ouvidos de Jesus. E Jesus parou e começou a identificar de quem viria aqueles gritos. Quando ele olhou, ele viu Bartimeu e falou: manda chamá-lo, eu quero ele aqui perto de mim. E aquelas próprias pessoas que estavam mandando Bartimeu calar, teve uma ordem do mestre: traz ele para mim. Aleluia, Jesus. Eles chegaram para ele e falaram assim: Bartimeu, tem ânimo, porque o mestre te chama. E na mesma hora, o coração de Bartimeu se alegrou. Ele estava com aquela capa, ele jogou a capa por terra. E pensou: minha vida vai mudar, é agora. É agora que a minha vida vai mudar. E nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. E ele levanta com o coração cheio de fé. Chega até Jesus, levado pelas pessoas. Chega até ele e ele escuta a voz do mestre falando: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Aleluia! A sua fé te salvou. Diz muita coisa, amados irmãos. Porque quando Bartimeu clamou por Jesus, ele estava clamando, entendendo que Jesus era o filho de Davi. Porque todo mundo sabia que o Messias viria da descendência real de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Reconheceu que era o Deus Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne. Ele entendeu que Jesus era o Messias esperado. Por isso Jesus fala com ele. Jesus não disse primeiro: a tua fé te curou. Não, Jesus disse: a tua fé te salvou. E na mesma hora, automaticamente, na hora que Jesus fala que a tua fé te salvou, os olhos dele se abriram. E ele pôde contemplar a face do Senhor. Ele pôde contemplar os olhos de Jesus. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava a multidão, olhava o Senhor. E ele glorificou a Deus. E começou a glorificar o nome do Senhor por ver esse maravilhoso milagre. E ele decidiu seguir a Cristo. E nunca mais a sua vida foi a mesma. Quantas vezes, amados irmãos, nós nos pegamos no comodismo espiritual. A nossa vida fica acomodada. Vamos acomodando com as situações, como Bartimeu estava ali, acomodado, sentado à beira do caminho, ali com a vida totalmente parada, esperando uma esmola de alguém. Se é que alguém dava esmola naquele dia, quem sabe se teve dias que ele chegou lá e ninguém deu nada. E ele estava ali acomodado com aquela situação.
até a partir do momento quando ele tem um encontro com Jesus. Tudo na vida dele começa a mudar. Porque aquelas pessoas ali que mandaram ele calar a boca, é o papel do diabo, é o papel do inimigo. Porque quando nós estamos em situações desse jeito, com situações confusas, que não tem saída, parece, temos que clamar. É aí que nós temos que levantar a nossa voz e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu fez a coisa certa, porque ele não ouviu a voz daquelas pessoas. Cala a boca. Ninguém vai te ouvir, o mestre não vai te ouvir, Deus não está te ouvindo, para com isso. Ah, quer saber? Ele está indo na igreja para quê? Está indo na igreja, está conseguindo as coisas, olha aí, até hoje. Não conseguiu um emprego, não conseguiu. Amados, a palavra está dizendo, o que fez a diferença? Bartimeu não ouviu a voz do inimigo, não ouviu a voz daquelas pessoas que diziam que não adiantava ele clamar a Deus. Ele falou: quer saber? Eu vou gritar mais alto. Então isso fica como lição para nós. Em toda situação complicada que você não vê saída, clame mais alto, busque ao Senhor. Se vem aquela voz do diabo, aí tá aí na igreja, você tá fazendo isso, tá trabalhando na congregação, e olha aí, você não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Olha, irmãos, é questão de perseverança na oração e buscar a Deus. Busque a Deus, continue indo sim, continue trabalhando para o Senhor, continue, levante de todo comodismo, não fique em casa, não fique desanimado, prostrado, ah, não vou mais, porque eu não recebi a minha bênção. Não, você tem que ir, porque você reconhece que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Deus Todo-Poderoso que está conosco todo dia. É por isso que você tem que buscá-lo. Você não tem que buscar só porque você precisa das coisas. Bartimeu precisava da vista, mas ele reconheceu primeiro que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. E eu deixo essa palavra para você se animar no Senhor. Reanima no Senhor. Anima no Senhor. E clame a Ele, assim como Bartimeu fez. Clamou até que a voz dele chegou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor interviu e fez a intervenção divina na vida de Bartimeu. E nunca mais a vida dele foi a mesma. Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra no seu coração. Clame ao Senhor e creia de todo o seu coração. Confia nele e no mais, ele tudo fará. Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Fique com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.